como eu emagreci tanto no pós-parto que eu estou até mais magra do que antes de ter bebê. Oi, minha lindona, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou te contar, vamos fazer um Organize e Fala aqui? Cheguei da minha feira, vou prender meu cabelo já pra gente começar esse papo. Eu sei que muitas de vocês tiveram bebê ou há pouco tempo ou há bastante tempo e muitas vezes ainda não conseguiram voltar pro corpo que vocês tinham antes, ou até emagrecer um pouco mais. Eu não quero que esse vídeo vire um vídeo de comparação, tá? Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua vivência, aquilo que muitas vezes é pesado para você, é uma sobrecarga, mas eu vou te contar o que eu fiz, o que eu usei, as dicas que eu estive utilizando e você coloca aí no seu dia a dia se fizer sentido, tá? Enquanto eu vou guardando ali a feira, a gente vai fazendo isso. Minha casa tá uma bagunça, por isso que a gente vai organizar aqui e responder, tá? Aproveitando para gravar, enquanto meu neném tá lá na sonequinha. Bora lá então? Primeira coisa, eu tive um puerpério assim, gente, muito difícil, tá? Muito difícil, assim, emocionalmente. E os primeiros, assim, 40 dias eu não conseguia focar em alimentação. Eu não conseguia focar em emagrecer. Eu me olhava no espelho e eu simplesmente só chorava, porque eu não me reconhecia mais, minha barriga estava enorme, eu estava toda inchada, eu estava com IMC, né, que é o índice de massa corporal, de obesidade, então foi um período muito difícil. Só que ali com 40 dias, 2 meses, foi quando o Murilo começou a dormir um pouco mais. Então a gente sabe ali, né, que o bebezinho, ele tem aquele período ali no primeiro mês, primeiros 2 meses, que acorda muito toda hora. Deixa eu pôr esses pouquinhos pra cá. Tem aquela necessidade de ficar mamando muito, né? E a gente sabe que a amamentação também é um desafio, pelo menos pra mim foi. Não sei que pra você aí acabe tendo sido mais tranquilo. Que bom, eu achava que seria mais tranquilo, mas foi bem tenso, na verdade. E depois que passou esse período, né, de que ele começou a dormir melhor, foi aí que eu consegui voltar a olhar um pouquinho para mim. Porque, gente, o sono, ele influencia demais. Ele influencia demais. Eu, pelo menos, sou assim, sabe? Se eu não tô dormindo bem, bem assim eu digo, acordar pelo menos umas 2 vezes na noite, sabe? O bem de recém-nascido, né? Digamos assim. Eu não consigo focar em outras coisas. Eu sou uma pessoa também, não sei se eu tenho hiperfoco, não sei. Quando eu foco em alguma coisa, eu não consigo colocar o foco em outras coisas, sabe? Então, se eu tava ali cuidando do meu neném, passando por todo aquele momento, eu simplesmente só queria focar naquilo. E foi justamente isso que aconteceu. Depois que as coisas foram ficando mais tranquilas, é que eu consegui de fato parar e olhar para mim. E pode ser que tenha mães que estejam no puerpério que estejam passando por isso, né? Caraca, eu tenho que fazer tanta coisa para dar tempo, para dar conta, mas eu quero que você saiba que cada coisa no seu tempo, tá? Cada coisa no seu tempo, você vai ter depois mais tempo para poder fazer exercício, para poder emagrecer. Então, fica tranquila em relação a isso. Só que quando eu comecei a dar esse start, minha mãe, minha prima, eu tive rede de apoio, tá? Elas sempre vinham aqui, elas se revezavam pra vir aqui à noite me dar uma força, porque simplesmente, às vezes eu não conseguia fazer nada, né? Com o neném. E aí, quando elas vinham assim à noite, eu falava que era o vale soneca que eu tinha. Geralmente elas me davam ali um vale soneca, onde elas ficavam com o neném, cuidavam aqui, e eu ia tirar um cochilo. Só que aí teve um dia que, como o Murilo começou a dormir um pouco melhor, eu não precisava mais desse vale soneca, sabe? Porque eu já tava bem, eu só precisava dormir à noite mesmo. E foi aí que eu falei assim: ah, mãe, já tinha 40 dias, sabe? Porque eu fiz cesárea. Assim que eu saí ali dos 40 dias, aí eu falei, né? Ah, mãe, no lugar de eu ir fazer a soneca, eu gostaria de ir na academia, fazer uma esteira, né? Pra quem não sabe, né, tá chegando agora, eu sou dona de uma academia junto com meu esposo. Então eu poderia ir ali a qualquer momento,
que me facilitou bastante. É por isso que a gente não pode ficar se comparando, tá? Com os outros. Eu ia treinar com o Murilo e tudo mais. Então, foi algo assim que eu decidi pra mim. E aí, como eu tinha feito cesárea, eu só ia pra fazer esteira mesmo, não podia ainda pegar peso. Pegar peso mesmo, né? Fazer agachamento ali, tudo, foi só com 3 meses, que geralmente é o tempo que é liberado. É claro, se seu médico te liberar antes, maravilha, né? Mas pra mim, foi só com 3 meses mesmo. Só que aí, olha só, como um hábito bom, ele acaba puxando o outro. Como nesse período eu já comecei a me exercitar, o que eu pensei? Então eu vou começar também a me reeducar de forma alimentar. Então eu já procurei ali comer mais salada, com proteína, diminuir um pouco o carboidrato. Vou ver se eu acho umas fotos dos meus pratos para deixar aqui para vocês. Já fui ali diminuindo, e ao mesmo tempo o puerpério foi passando, então aquela vontade louca de comer doce, de compensar o cansaço e a exaustão, ela foi passando também. E aí eu tava amamentando. E a gente sabe que a amamentação, ela ajuda muito a perder peso rápido. Então, eu falei assim, como eu vou amamentar exclusivo até os 6 meses, e eu pesquisei que quando você amamenta, você perde 500 calorias por dia, se for ali a amamentação exclusiva, falei, vou focar nisso. Vou focar nesses 6 meses, lembra do hiperfoco que eu falei pra você? Vou focar nesses 6 meses em perder peso, porque aí depois ele vai começar a comer. Aí de 500 calorias vai reduzir para 300 calorias. Então eu tinha ali um déficit de 500 calorias da amamentação, mais umas 200 do exercício, que muitas vezes eu conseguia fazer, né? E aí foi aí que eu comecei a ver diferença. E a gente sabe, quando a gente começa a ver diferença, ver resultado, a gente começa a se sentir melhor, a gente cada vez quer continuar mais. E foi justamente isso que aconteceu. Não falei, né? Na gravidez eu engordei 18 quilos, isso, 18 quilos, desde o comecinho até o final. Assim que você ganha um bebê, você já perde ali uns 5, 6 quilos, né? Que é de placenta, do próprio bebê e tudo mais. Líquido também. E aí depois fica o restante pra perder, né? Que ali é tudo gordura que sobrou. E aí foi esse peso que eu fui perdendo aos poucos. Então isso me ajudou muito. Então eu sempre foquei naquilo que eu conseguia. Eu não conseguia muitas vezes fazer um treino super longo. Eu não conseguia voltar para minha turma de corrida, que foi algo que eu fiz essa semana, 2 anos depois que eu soube da minha gravidez. Então eu foquei em fazer aquilo que eu conseguia. E pensa assim, o seu emagrecimento, como você se sente bem, ninguém vai poder passar pelo processo por você. Muitas vezes você pensa assim, Ana, mas eu não quero parar de comer doce, né? Eu não quero, muitas vezes no final de semana, parar de comer com meu esposo. E não, eu nunca parei de comer com meu esposo ali nos finais de semana, que a gente pede delivery, sabe? Eu era bem regrada durante a semana. Durante o dia também comia certinho. E à noite comia ali um lanche, uma pizza. Era algo que me fazia bem, porque no puerpério, quando o bebê nasce em geral, meio que a gente perde essa conexão com o marido, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas a gente já não consegue jantar junto, almoçar junto, porque tem que estar revezando, um tem que estar com o bebê, o outro tem que estar ali almoçando, e aí faz a troca, tem que ser muito rápido, que o bebê já começa a chorar. Então você perde. Então era um momento ali de sábado que eu fazia o Murilo dormir, fazia a criança dormir cedo, é muito importante também para você ter paz. Até hoje o Murilo 7h30, no máximo 8 horas já tá dormindo. E você consegue de fato focar em outras coisas. Então quando ele ia dormir, eu conseguia à noite, por exemplo, planejar, adiantar ali a minha alimentação. Gente, planejamento é a chave para emagrecer. Meu congelador tá meio bagunçado, mas ó, tem peito de frango já cozido, só pra desfiar aqui. Ó, aqui ó, tem bolinho de carne de aveia, que eu congelo, depois só coloco no air fry, que fica super, super, super prático, tá? Inclusive vou descongelar pra fazer hoje, vou deixar aqui.
Você coloca ali carne moída, aveia, os temperinhos ali, sal, as coisas que você quer. Coloca na airfryer, gente, meia horinha tá pronto, super prático. Então eu procurei tornar minha vida prática. Aqui tem cebolinha e salsinha cortadinha já, para poder auxiliar. Chá natural, que eu compro na feira de hortelã. Já lavo, já deixo aqui na hora de fazer. É só colocar. Aqui também, ó, tem peito de frango já desfiado, então de repente eu vou fazer um macarrão, alguma coisa. Não cortei pão durante o processo de emagrecimento, não cortei macarrão também. Fui só ajustando as quantidades, porque são coisas que eu gosto muito. Hoje até que eu como menos, mas na época eu tava gastando bastante caloria com alimentação, então ajudava. E sempre acompanhado de uma proteína, tá? Se você quer emagrecer, tudo que você for comer ali tem que estar acompanhado de uma proteína. Tem morango aqui também, ó, congeladinho, dá pra fazer smoothie, né? Até com whey protein. Usei muito whey protein também durante o processo de emagrecimento. Muito assim, eu digo, uma refeição no dia, porque me ajudava a ter saciedade, porque uma coisa que eu tinha, gente, não sei se vocês vão, né, se familiarizar comigo, era fome. Meu Deus do céu, gente, a amamentação dá muita fome e muita sede, principalmente no começo, porque o corpo ali ainda tá ajustando, né, as coisas e, meu Deus, eu ficava doida, assim, de tanta fome que eu tinha. Então, quanto mais alimentos que dessem saciedade eu pudesse colocar na minha rotina, melhor era. Fazia muito bolo de banana sem açúcar, inclusive ainda faço pro Murilinho. Eu comprei banana madura na feira para poder fazer bolinho para ele. Então são coisas assim, estratégias que você vai utilizando, só que assim, primeira coisa que você tem que fazer, planejamento, claro, só que você tem que estar o quê? Decidida. E a gente só vai se decidir quando a gente muitas vezes se olhar no espelho e não gostar, ver uma foto e não gostar. E aí você vai mudar, tá? Outra coisa que eu fiz, só que isso depois já foi depois dos 6 meses, tá? Porque antes dos 6 meses não pode. Comecei a fazer jejum intermitente. Isso mesmo. Gente, me ajudou muito, muito, muito o jejum intermitente, porque aí no começo eu fazia assim, eu tomava café da manhã, que sempre foi minha refeição preferida, com ovos, pão, fruta, bem completo. Acho que a neném acordou. Já vem, peraí. Olha quem acabou de acordar da soneca. Tá com a carinha amassadinha. Ai, carinha vermelha, gente, de sono. É um Lilo. Tá enxotinho ainda? Pode acordar, amor. Tomar uma água. Tomei água, viu? Tomei muita água também no meu processo de emagrecimento. Esqueci de falar isso. E a água, ela é por peso. Quanto mais pesada você tá, mais água você tem que tomar. Oh, que lindo. Não? Não? Ó o microfone da mãe. Que legal, amor. Oi, meninas. O Murilo arrancou tudo. Segura pra mim. E a última estratégia, então, é o jejum intermitente que eu fiz, onde eu tomava café da manhã. Põe que eu vou falar. Tomava café da manhã e almoçava, e aí eu não jantava. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque o Murilo acordou, né, filho? E agora minha mãe vai cuidar de mim.